Opa, bom dia! Jesus é o Senhor. Vamos à nossa leitura desse dia 17 de junho, em 1 Reis, capítulo 18, Salmo 135, Provérbios, capítulo 17, versículos 12 e 13, Atos 11, ao som desse play aí, da canção Voltar ao Princípio. E mais uma vez, peço a você que acha interessante essas gravações da Bíblia, Palavra de Deus na íntegra, mesmo que não seja diretamente para você, que você tem muito tempo de sentar e ler todos os dias, ou mesmo tem uma excelente leitura e gosta de ler, louvado seja o Senhor por isso, não tem problema nenhum de visão, mas se você conhece algumas outras pessoas que têm alguma dificuldade de sentar para ler essa quantidade de textos diariamente, ou tem algum problema na vista, ó Senhor Jesus, ou no tempo, você inscreva-se nesse canal para que nós possamos fazer com que essa gravação chegue a maior número de pessoas, amém? Isso vai cooperar na divulgação da palavra. Então vamos lá, começando com 1 Reis, capítulo 18, em nome de Jesus, amém. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e, em grupos de 50, os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: sim, sou eu. Vai e diga a seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei, para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor o rei não mandasse homens à sua procura. E quando diziam: ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que, tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde, e se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não encontraram a meu senhor o que... Por acaso não contaram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas de 50 em 50 e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia, e Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins.
Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-o primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água corria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vai e olhe para o lado do mar.
Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Jesus é o Senhor, amém. Amém. Salmo 135. Aleluia. Louvem o nome do Senhor. Louvem-no, vocês servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque ele é agradável. Porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, Israel para ser seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande, que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem matou os primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi Ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito, contra Faraó e todos os seus servos. Ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e a terra deles deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre, a tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendigam o Senhor. Casa de Arão, bendigam o Senhor. Casa de Levi, bendigam o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Ó Senhor Jesus, amém. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que o insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Provérbios capítulo 17, versículos 12 e 13. Jesus é o Senhor. Amém. Atos, capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam em Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim e olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis
e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope, e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida, os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa porção desse dia. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Amém. Desfrutemos dela.